a terra, inunda o meu ser, permanece em nós, a luz do Senhor que vem sobre a terra, vem nos visitar com o seu esplendor. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos todos receptivos nos lares de vocês em mais esta live, como se convencionou chamarmos, diretamente aqui do auditório do Monte Alverne. Desde já rogamos ao nosso Pai que todas as famílias que estiverem nos ouvindo, tiverem a oportunidade de estar participando conosco, recebam durante a noite boas vibrações, boas intuições. O Monte Alverne voltou com algumas atividades restritas. Nós temos o Anel de Luz nas terças-feiras, às terças-feiras às 20 horas. O trabalho da quarta-feira, o trabalho da cura espiritual está sendo feito à distância, com as fichas sendo entregues aos sábados após a palestra. Nesse momento, nós não estamos fazendo essa catalogação dos irmãos que desejam tratamento, em virtude de não termos um público presente aqui em nosso auditório.
Na quinta-feira nós temos o trabalho de desobsessão, a primeira parte aberta ao público e a segunda parte restrita aos médiuns. E no sábado, pela manhã, temos a farmácia fitoterápica, temos o plantão de passes, temos aula de yoga e ao final do dia, então, fechando a semana, essa palestra pública às 20 horas. Hoje temos a grata satisfação de receber o irmão Francisco, trabalhador do Centro Espírita Chão de Flores, que temos um contato, uma amizade com essa casa também de muitos anos. Então é sempre uma satisfação receber o nosso irmão aqui com o tema Doutrina Espírita, a fonte pura. Então, sem mais delongas, vamos pedir ao nosso irmão Ricardo fazer a prece de abertura. Logo em seguida, Borges fará um comentário, para então o nosso irmão Francisco ficar à vontade para a sua exposição. Tenham todos uma excelente noite, com muitas bênçãos, muita paz e saúde para todas as famílias. Pai amado, Pai de infinito amor, de infinita bondade, agradecemos por mais este momento de aprendizado, em que entramos em comunhão com a espiritualidade maior e que possamos receber todos os ensinamentos aqui distribuídos pelo nosso irmão nessa noite. Senhor, faça de nós instrumento de vossa paz, de vosso amor, que todos os lares aqui conectados com a nossa transmissão possam receber toda a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o manto de luz de Nossa Senhora recaia por todos esses lares, conferindo proteção, inspiração, amor. Que tenhamos uma noite de muita paz, de muita realização espiritual, de muita reforma íntima. Que assim seja. Boa noite a todos. E para a reflexão inicial da noite, nós recorremos aqui ao livro Um Minuto com Jesus. É uma obra de autoria do Espírito Pastorino, psicografada por Aristóteles. E abrimos aqui e tem: seja feita tua vontade, como no céu, assim na terra. É a frase bíblica e o Espírito Pastorino nos traz o texto de comentário, de acréscimo, de esclarecimento. Nesta oração, Jesus nos diz como se deve conversar com Deus. Ele se faz porta-voz da humanidade indecisa e sofredora. Você deve orar sem a intenção de violar os desígnios da grande lei. A vontade humana quase sempre é egoísta e vaidosa. A vontade divina é imparcial, altruísta e sábia. Falta ao mundo essa compreensão, por isso há tanto conflito. Deus quer somente o bem de seus filhos, o bem que nasce da justiça e da verdade. Felizes aqueles cuja vontade está em sintonia com a vontade soberana do Pai Celestial. E aqui nós temos, como já foi lido assim, seja feita a vossa vontade. E essa frase que Jesus pronunciou quando estava prestes a ser levado para a crucificação, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E depois ele acrescentou: Pai,
seja feita a vossa vontade. Ela marca bem como deve ser a nossa vida. Porque o Pai maior, Deus, como está dito na questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a causa primária de todas as coisas. Então, a vontade soberana do Pai sempre vai estar presente em cada detalhe da vida de cada um de nós. A nossa vontade pessoal é uma vontade do bom, o que é bom para mim, o que eu quero para mim. E a vontade amorosa de Deus, sempre amorosa de Deus, não é do bom, é do bem que é o bem maior para cada um de nós e para todos em coletividade, para cada um na sua individualidade e para todos na coletividade. Então, tudo é sempre obra de Deus. Cabe a gente ir amadurecendo, ir compreendendo, ir se harmonizando com a obra de Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas, sabendo que Ele está fazendo por amor e fazendo a obra perfeita. Os nossos desejos é que nos faz querer para nós, e aí sim, nisso está a imperfeição e o encontro com a dor. Porque o nosso pedido é sempre revestido de egoísmo. E o egoísmo se expressa no mundo pela competição, por subtrair do outro a oportunidade, por subtrair do outro o econômico, por subtrair do outro o que seja, as relações. Porque ele está sempre melhor. Porque ainda temos uma percepção física. Ainda não descobrimos na nossa essência, assim, com autenticidade, com reconhecimento de que aqui nós não somos humanos, nós somos espíritos humanizados para viver uma experiência espiritual. Então, o que nos põe para adiante são as questões espirituais, são os nossos sentimentos, é o amadurecimento, é o querer, é o que a gente sente pelo nosso próximo nos embates da vida, ainda que esse próximo seja visto como a gente costuma nominar aqueles desafetos, seja visto como inimigo. Não há inimigo. Há irmãos que, por amor de Deus, Ele, o Pai Maior, nos põe diante da gente para que vivamos as nossas lições, as nossas provas e com ela aprendamos. Porque nada está por acaso. Isso aqui é do Pai Maior. Cada detalhe, cada coisa. O Pai Maior não está a serviço do capricho da gente, dos nossos desejos menores, infantis, e só vai nos prejudicar. Que possamos a cada dia fazer a nossa reflexão, pouco a pouco, já que não conseguimos dar passos largos, vamos fazer um esforço de entendimento e harmonia, para que possamos, Pai, seguirmos sempre adiante a caminho da evolução e de encontro com o Pai Maior. Que assim seja. Agradecemos ao Borges, agradecemos ao Ricardo, agradecemos ao Vinícius, que está aqui na técnica, e vamos passar agora a palavra ao Francisco. Eu também agradeço a Isa, agradeço a todo mundo aqui do Monte Alverne, essa casa que a gente aprendeu desde que chegamos, convivência do Ariston em 92, aprendeu a amar, respeitar, que vimos nascer, que vimos crescer, inclusive, as dimensões materiais. Então, a gente chegando aqui, a gente tem muitas lembranças e sente também uma lacuna impreenchível, né? De alguém que se foi, pelo menos materialmente, mas que continua entre nós,
Certa feita, o nosso amigo Ariston Santana, Teles, estava nos trabalhos da cura, era uma reunião de segunda-feira, consolando, como foi tão bem aqui falado, servindo de instrumento para que o nosso amigo, permitimos chamar de amigo, doutor Aníbal, consolasse e atendesse determinada criatura que estava naquele momento bebendo nessa fonte pura de consolação. E está lá, o médium, com o doutor Aníbal, dando as instruções para a pessoa. E alguém que acompanhava pegou um caderno com papel e falou assim: escreve aqui isso que você está falando. E o doutor Aníbal, com muita autoridade, falou: não consigo. Como? Não consegue? Você está falando? Só escrever. A pessoa disse. E o Espírito reafirmou, né? O processo é diferente. O processo é outro. Isso foi por volta de 93, 94. E eu confesso que eu levei muito tempo para entender as palavras do Dr. Aníbal. Porque o que a gente conhece ainda de doutrina espírita? Emmanuel, em sua oração nossa, ele diz: Senhor, ensina-nos a ouvir sem corromper os assuntos. O que a gente conhece de doutrina sem corromper o entendimento? Codificação, a fonte pura. A fonte é pura, a codificação. Mas a fonte é algo dinâmica. A fonte brota pura, mas a água segue o seu curso. Nos riachos, nos rios, até chegar ao oceano. Será que nesse percurso a água continua pura? A nascente de um rio de uma grande cidade é pura. Mas aquele rio que passa dentro de cidades populosas de 10 milhões, 15 milhões de pessoas, será que aquela água está pura? É o que a gente procura refletir na noite de hoje. Voltando nos caminhos de Kardec, para tentar entender o hoje. Primeiro vamos ver o cenário em que Kardec é convocado. Sim, Castro Alves, numa poesia, diz que Jesus recrutou gênios e heróis para iluminar o porvir. Então Kardec, um desses gênios e heróis, foi convocado num cenário bastante difícil. O ódio semelhava-se a um lobo devorador, naquilo que era designado como Olimpo do pensamento. A nação mais culta da Europa na época sofria os embates do ódio. A população francesa chorava, presa dentro dos lares, precedendo a queda da Bastilha, onde muitos pagaram com a própria vida. Esse foi o cenário em que Kardec é chamado. A religião, sentimento religioso que nos une a Deus, estava sepultada entre dogmas e riquezas materiais. A ciência, sarcástica, blasfemando contra o sagrado.
em estridentes gritos de zombaria a cada descoberta que pretensamente negava um Criador. Esse era o cenário, pois foi nesse cenário que o Cristo veio implantar o Consolador, por Ele mesmo prometido. E quando Jesus promete o Consolador, Ele está prometendo os trabalhadores do Consolador. E aí esse espírito luminoso de Castro Alves nos lembra de tudo isso. Tudo isso. E nos convoca ao trabalho abnegado. Então Kardec chega nesse cenário e o pior, somos chamados pelas portas das tormentas espirituais à obsessão. Nossas ligações de muitas existências com criaturas sombrias. Então, a mediunidade surge da obsessão. Nem todas, né? Tivemos as irmãs Fox, as materializações de Kate King. Esse é o cenário antes de Kardec e depois de Kardec. Amanhã, 18 de abril de 1977, de 2021, comemora-se 164 anos da codificação. Os grandes trabalhadores que chegaram com as grandes luzes, a exemplo de Kardec, passam os bastões para aqueles menores que têm a tarefa de dar prosseguimento. Amanhã fará 44 anos, cadê o Van? Que a tia Azul, o Ariston, era um dia de sábado, amanhã é domingo, se reuniam para fundar uma casa em comemoração aos 120 anos da doutrina espírita. 164 anos se passaram. Quanta água já saiu dessa fonte? E será que nós temos conhecimento para entender o que os espíritos esperam da gente? E mais, colocar em prática, consolando, descendo ao nível de quem sofre, para esclarecer? É o que a gente tenta entender nesta noite. A gente traz um roteirinho aqui, porque a gente não gosta de pular nenhum item, deixar nada que a gente planejou falar, deixar passar em branco. Numa outra data, 31 de março de 1955, no grupo Mbemei, em Pedro Leopoldo, o espírito Leopoldo Cirne traz uma mensagem, relembrando Allan Kardec. 31, esse dia, do distante março de 55, era 86 anos do desencarne do codificador. Que o detentor das luzes que nos iluminavam partiam para esferas mais resplandecentes. Leopoldo Cirne vem nos lembrar da importância de voltar à fonte. Vamos ver o que ele diz. Na noite de 31 de março de 55, na parte final de nossas tarefas, a instrumentação mediúnica, Chico Xavier, né,
foi ocupada pelo espírito Leopoldo Cirne, o grande paladino do espiritismo no Brasil, que com fervoroso entusiasmo exaltou-nos a imorredora figura do codificador de nossa doutrina. Relembrando Allan Kardec, Cirne convida-nos a todos nos integrarmos à comunidade espírita, nos estudos metódicos das obras kardecianas, que sintetizam o roteiro das verdades eternas. Meus amigos, seja conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando esta noite a coletividade espírita, o 86º aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguer um pensamento de carinho e gratidão em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Ou seja, Kardec veio nos religar ao cristianismo simples e puro. E 86 anos depois, prossegue Leopoldo, né? Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no alvião renovador que a sua obra representa, na desintegração dos quistos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas também na luz da esperança que seu ministério vem constituindo há quase um século, para milhões de almas que vagueavam, perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e o desespero. Castro sintetiza tudo isso. O Espiritismo marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando, por isso, na edificação do mundo novo. Entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que muitas vezes, entre a hostilidade e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir, por vosso intermédio, a todos os cultivadores do nosso ideal, localizado nas múltiplas arregimentações doutrinárias, as casas espíritas, a criação de núcleos de estudo das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis em nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio de 86 anos, né? Na época, hoje são 164. Não nos descuidemos, assim, da corrente cristalina, do manancial de nossas diretrizes, instituindo curso de análise e meditação nos livros de Allan Kardec para todos os aprendizes da Boa Nova. Isto, na distância de 86 quilômetros, ele compara cada ano a 1 quilômetro. Na época, 86. Hoje, na distância de 164 quilômetros. Na distância de 86 quilômetros, além do nascedouro, a fonte estará, está afirmando, inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel, né? A água que corre. Não nos descuidemos, assim, da corrente cristalina de nossas diretrizes, instituindo estes cursos das obras de Allan Kardec. Estudemos e trabalhemos, amemos e instruamo-nos para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que estua, soberana junto de nós.
A obra gloriosa do codificador trouxe como sagrado objetivo a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho entre os homens para a redenção do mundo. Não esqueçamos, pois, a salvadora luz, acendendo-a em nosso próprio espírito, e repitamos reconhecidamente: salve Allan Kardec, Leopoldo Cirne. Inevitavelmente, depois de percorrer 86 quilômetros, a água estará contaminada. As fontes seguras de nossa orientação somente se sustentam com um estudo metódico da obra de Allan Kardec. Coisas que a gente só vai entender o que o Dr. Aníbal falou um dia, quando a gente esfolheia os livros dos médiuns, né? E outros livros que se lhe complementam nos domínios da mediunidade, mecanismo, principalmente mecanismo, a gente vai entender exatamente ali o que o Dr. Aníbal estava querendo dizer. Então, o estudo é imprescindível para nós entendermos e para nós não nos juntarmos às ideias que contaminam a doutrina. Muita coisa surge, mas é humano. Não tem a sanção, a concordância dos ensinamentos dos espíritos. Fala-se numa técnica de desobsessão, onde o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, fala que, tocando as pontas dos dedos entre os médiuns, abandonou o processo porque se tornava infrutífero. E as noções simples de física, lá no antigo 1º grau, nos fala que as ondas se dividem em mecânicas e eletromagnéticas. O pensamento é energia eletromagnética, que não depende da matéria para se propagar. As ondas mecânicas dependem da matéria para se propagar. A onda sonora depende da matéria, do ar, para ser transmitida. Vocês só estão ouvindo a minha voz, que é uma onda mecânica, porque está sendo propagado pela matéria, pelo ar. Como que as mãos que são matérias vão auxiliar num processo puramente espiritual, se não através da corrente mediúnica, fluídica? A gente só entende isso estudando Kardec e as obras sérias. Por volta de 2000, no ano 2000, para ser mais exato, foram eleitas pela própria comunidade espírita do Brasil inteiro os 10 livros mais importantes no século da doutrina espírita. 2 eram de autores encarnados. Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. O Tempo e o Espírito e o Tempo, né? De Herculano Pires. Só esses 2 de autores encarnados. Depois, Memórias de um Suicida. O monumental Memórias de um Suicida. Obra que, junto com a codificação, a gente tem que esfolhear. Ali, naquele livro Memórias, está toda a doutrina espírita. Tudo que a gente precisa saber está ali contido naquelas 580 e tantas páginas. Livros que vão ficando esquecidos. Livros que vão cada vez mais sendo largados, apagados da memória da coletividade. Cabe a nós resgatar, porque antes do Memórias havia-se até o medo
de receber entidades suicidas nas sessões mediúnicas. O livro veio, né, desmistificando esta necessidade, esse efeito. Os outros sete são de Chico Xavier, né, psicografados pelo Chico Xavier. Parnaso de Além-Túmulo, outro monumental. 3 de Emmanuel, Paulo Estevão, A Caminho da Luz, Trajetória da Humanidade. Paulo Estevão, A Caminho da Luz e Há 2000 anos. 3 de André Luiz, Nosso Lar, que veio detalhar várias décadas depois aquilo que não podia ser dito lá na fonte. Te tratei com leite, porque com manjar ainda não podeis. Nosso Lar, Missionários da Luz, Evolução em 2 mundos. Tem muitas outras obras importantíssimas, mas essas ficaram entre as 10. Quando a gente estuda Kardec, pelo menos isso já aconteceu comigo, você tem a impressão que você está estudando o melhor livro de Allan Kardec. Você está estudando um livro dos Espíritos? Nossa, como é sublime e encantador. Esse é o melhor. Aí você passa para o livro dos Médiuns. Não, mas esse aqui, ó, explica o que eu estou sentindo quando eu estou lá na mesa. Esse é o melhor. Aí passa para o Evangelho é o melhor. Céu e Inferno, a Gênese. E assim a gente vai se encantando. Eu tinha dificuldade de entender, né, a onipresença de Deus. Como que Deus está em todos os lugares, nas subpartículas do átomo e em todas as pessoas, no grão de areia e nas galáxias. Como? Conhecendo tudo, todos os seres de todos os mundos, como diz Kardec, como? Isso era muito difícil para me entender. Na Gênese, uma mensagem do Espírito Quinemante, Kardec, vendo a sabedoria da mensagem, está lá na A Providência, explica, e o Espírito falando e a gente, né, Espírito, mensagem do Espírito, e a gente lendo os comentários de Allan Kardec, falando deste fluido universal que banha toda a criação, que é um fluido inteligente, e ele compara, diz o Espírito, longe de mim querer materializar a divindade, compara com o nosso próprio perispírito, e a gente entende e aceita. Se não, eu já vi muito estudo de livros espíritas, a gente lê a pergunta, lê a resposta, aí começa as nossas análises. Um acha assim, outro acha assim. Quase sempre os comentários estão corretos, né? Que os espíritos são claros. Mas aí tem sempre aquele, eu penso diferente. Eu não acho isso, não. Né? Sutilmente, a gente vai colocando o que é nosso e subtraindo o que é dos Espíritos. Esquece o que o Cristo falou lá no Evangelho. A minha doutrina não é minha, mas eu falo o que o Pai me ensinou. O
próprio Cristo se coloca na condição de aprendiz. A minha doutrina, pelo menos que foi aprendiz, a minha doutrina não é minha. Eu falo o que o Pai me ensinou. A linguagem simples, a linguagem pura de um espírito. Kardec é muito sutil e inteligente no indagar aos espíritos. Por exemplo, na questão 28, ele fala o seguinte, né? Sendo os espíritos alguma coisa, podemos dizer que eles são matéria inteligente? Olha a pergunta. Quer dizer, se Kardec quer saber se o espírito é matéria, né? E os espíritos respondem, né? Entendeis com as palavras, né? Vocês são sempre muito confusos com as palavras. Se assim basta, ou seja, o espírito não negou que o espírito é matéria. Na questão 86, Kardec volta na questão. É fácil, 28, 86. Né? Kardec volta. Podemos classificar os espíritos como imateriais? Veja bem, na primeira ele diz se os espíritos são matéria inteligente, já que são alguma coisa. Na 86, ele já fala, podemos classificar os espíritos como seres imateriais? Imateriais não é o termo. Ou seja, lá ele concordou que é alguma coisa inteligente, depois, porque sendo alguma coisa, né, chamais de incorpóreos, mais apropriado. E lá na questão 540, o espírito de Kardec volta a indagar de novo. E os espíritos falam que do átomo ao arcanjo, tudo está solidário. Porque o próprio arcanjo começou como átomo. Isso me lembrou uma trovinha pequenininha que eu estudei um dia. Vamos ver se eu lembro? Se eu não lembrar, vocês perdoem, né? Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando as amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargassos. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera encontrei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais luz nas mãos e na pupila para compreendê-las. Hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo, de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Está no livro Antologia dos Imortais. Uma romagem do espírito, desde o átomo ao arcanjo. Como compreender isso? Então, as lições de hoje, para ter lastro moral e não contaminar a doutrina, elas têm que estar lastreada a obra kardeciana. Senão a gente vai se perdendo nesses caminhos dessas impurezas aí, deixando a água pura, entregue, límpida, pela falange de verdade, pelos espíritos da falange de verdade, nas mãos do codificador. É urgente
se aprofundar cada vez mais na doutrina abençoada, que faz, né, a gente se sentir todos irmãos uns dos outros. Destruindo, como diz Castro Alves outra vez. Castro Alves está presente hoje aqui, né? Começou lá no banco, lá, né? A Isa me chamou, eu cheguei a Isa, eu gosto tanto. Castro Alves era um espírito fabuloso, né? Ariston, certa vez, nos contou uma história. Tom, né? Nos contou uma história. Eu fiquei encantado. Porque a gente já tem noção da luminosidade desse espírito, mas não tanto. Ele contou que uma vez o Chico veio aqui em Brasília, no Nilson Nelson, para um encontro de espíritas. E no final do encontro, o Chico estava lá na mesa e propuseram ao Chico tentar receber uma mensagem espiritual. E o Chico, naquela história do telefone que toca sempre de lá para cá, falou, olha, depende de mim, né? Eu posso me colocar à disposição da espiritualidade, mas eu não posso garantir nada. E o Chico sentou à mesa, se concentrou. Esse grande médium que vai demorar a existir outro, se é que vai existir, se é que a gente vai precisar, né? E o Chico se concentrou quando perceberam que o Chico estava se emocionando muito. Se emocionando muito e as lágrimas descendo pelas suas faces. E aí ele começa a escrever. Era um poema belíssimo de Castro Alves, que eu não recordo qual agora, né? Mas depois o Chico confidenciou ao Tom por que ele se emocionara tanto. Ele estava lá, quando ele se propôs a receber a mensagem consoladora, uma estrela de luz desceu, foi planando e pousou no centro do local. E aquela luz foi se apagando um pouco e o Chico conta que viu uma carruagem. Dos dois lados da carruagem desce dois lanceiros, cada um com uma lança, abre as portas e uma escadinha da estrutura da própria carruagem luminosa vem descendo outra estrela luminosa, de ofuscar os olhos do Chico. E à medida que aquela estrela ia se aproximando do Chico, ia tomando a forma humana, até se mostrar como espírito de Castro Alves. Pega a mão do Chico, mecânico, olha os conceitos lá atrás do que a gente falou, né? Mecânico e semi-mecânico também. O Chico tinha todas as mediunidades. E começa a escrever. E o Chico conta para o Tom, que depois conta para mim, que à medida que Castro Alves ia escrevendo, ele apenas tinha forças para chorar, tamanha a emoção. É belíssimo. Esses seres angelicais, Bittencourt Sampaio, outro, deixaram o seu legado, deixaram-nos as fontes, mas para compreender com segurança é preciso conhecer muito. Eu trabalhei com um discípulo de um dissidente da doutrina espírita há uns 20
tantos anos, quase 30 anos, que ele afirmava, desconstruía tudo isso aí que a gente conhece na doutrina. E eu digo, se a minha fé não tivesse consolidada no raciocínio, na razão à luz do bem, como diria Castro Alves, a gente fraqueja. E a gente ouve depois, eu era espírita, mais nada. Nós não mergulhamos nas águas profundas dos ensinamentos dos espíritos. Diz Emmanuel, ficamos só na superficialidade. Não entendemos espírito, matéria, não entendemos direito isso. O homem teima inexoravelmente em separar o espírito da matéria, enquanto eu, estudante da verdade, não sei onde ela começa, onde ela termina e onde começa o espírito. Onde termina a matéria, onde começa o espírito. Alexandre, missionário da luz. Calderaro diz, não podemos afirmar dogmaticamente onde a matéria termina e onde começa o espírito. E Emmanuel, no livro que traz seu nome, fala também que nem no reino do puro espírito é possível. Aí você junta tudo isso, você entende a questão 28, a questão 540, a questão 86, 82, entende o poema do espírito, fui átomo vibrando. A doutrina espírita é de todos, é do doutor, é do gari, é da dona de casa, é da ministra do Supremo, é do engenheiro, é do semi-analfabeto, é do analfabeto também. Cabe todo mundo dentro da doutrina. Só não cabe quem não ama o próximo como seu irmão. Temos muito que meditar. As casas espíritas, o Monte Alverne, todas têm essa tarefa. Né? Nós temos essa tarefa de levar conhecimento. Porque o conhecimento liberta sempre. 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 Hoje de manhã, atendendo uma senhora muito fragilizada, muito abalada espiritualmente, emocionalmente, que já me mostrou ter uma cesta de remédios controlados, falando de suicídio. Que ouve uma voz que fala para ela, morre e você vai encontrar a paz. Você é um peso para seu marido, para seus filhos, para seus netos. E ela fala, Francisco, como é possível me ver dentro de um caixão? Pois é isso que eu vejo enquanto eu escuto a voz. O Livro dos Médiuns explica. E aí você vai conversando com a pessoa, mostrando a importância dela. Mas você tem que estar seguro daquilo que você está falando. Senão o Espírito fala, a gente ouve dos Espíritos frases como essa do Dr. Aníbal. Não consigo. Porque os Espíritos têm limitações. Então, meus irmãos, o nosso ensejo nesta noite é nesse sentido, de fortalecer os nossos ideais espíritas, nosso amor à doutrina, nossa vontade de trabalhar, de servir nestes tempos difíceis. E já que nós falamos tanto em Castro Alves, eu vou tentar de novo, né? Tentar trazer essa poesia aí, que a gente se baseou nela, juntou alguma coisa. Né? É uma poesia que está no livro Antologia dos Imortais, psicografia do Chico e do Valdo. Né? A Era do Espírito.
O caos, se eu não conseguir, vocês me perdoem, viu? 70 vezes 7, viu? O caos invadir a França. O caos invadir a França. Olimpo do pensamento. Ódio, lobo famulento, ranja as presas com furor. Nas ruas, Paris descansa. Em casa, chora em segredo. Gigante arrosta com medo as iras do imperador. A nação encarcerada lança notas clandestinas. As safras da guilhotina explode a revolução. Recorda a Bastilha irada, lê Rousseau à luz de velas, esmurra as grades das celas, protesta rugindo em vão. A crença herdada do Cristo caíra num sorvedouro, turbilhão de pompa e ouro, dobrada atacando os reis. E em tormentos jamais vistos, nos frios templos o povo exorava aos céus de novo, novos rumos, novas leis. A ciência clava forte contra as cadeias medievas, partia os grilhões das trevas, ensarcar. Ninguém na fé militante, Mavorte em fúria galopa nos campos de toda a Europa, na África a abjeção, na Austrália os progresso infante, na Ásia o suor dos párias, rola em bagas milenárias, na América a escravidão. Eis que os espaços se descerram e Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, flamejam etéreas lâmpadas, mensagens brotam das campas, ao toque de ressurgir. E aos clarões da imensidade, Kardec chega, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia a divina messe e o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências, dantes presas, rompem a torva cidadela, e o pastor, guiando a procela, Jesus conclama: servir. Ante a ribalta terrestre, o direito renovado deixa o tropel do passado distinções de raça e cor. Em triunfo volve ao mestre e acende na mente humana, desde o palácio a choupana, o facho do eterno amor. O mundo voga no misto, de infortúnio e de esperança, pranteia, sorri e avança nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo e desfralda em bandeira à frente o convite permanente: espíritas, trabalhai. Espíritas, trabalhai. Obrigado. Castro Alves, Antologia dos Imortais. Muito obrigado ao Francisco por essa exposição da noite. Com certeza, chegando até o lar dos nossos telespectadores, vamos dizer assim, com muito carinho, desejando a todos aí um excelente fim de semana, com essas reflexões deixadas pelo nosso irmão. Nós vamos pedir ao Nuno para fazer a nossa prece final. Temos alguns trabalhadores presentes aqui, vamos convocá-los para o nosso passe coletivo. E que vocês em casa, meus irmãos, possam também comungar conosco desse ambiente de extrema paz, extrema harmonia. Fiquemos todos com as bênçãos do nosso Pai. Muito obrigado mais uma vez. Que assim seja, meus irmãos.
Então vamos todos em nossas residências neste momento nos colocar à disposição da espiritualidade maior, se possível baixando a iluminação, colocando um copo com água para ser fluidificada. E neste momento, irmãos espirituais, nossos guias, Mestre Jesus, Pai Celestial, graças a Deus, aqui estamos em mais uma oportunidade de renovação das nossas almas, aprendendo o conhecimento necessário para galgar mais um degrau em direção à paz celestial. Agradecemos a presença do nosso irmão Francisco por essa exposição belíssima, nos convocando ao conhecimento, mas acima de tudo, a amar ao próximo, como o Mestre Jesus, nosso irmão querido, nos ensinou, que possamos ser luzes a iluminar a escuridão do desconhecimento e da ignorância. Que possamos nesta noite sentir aqui, agora, mas também em nossos lares, todo o amor, toda a luz, a paz que os Espíritos de luz diariamente nos entregam através do conhecimento, da leitura e da prece. Mestre Jesus, amigos espirituais, fica conosco hoje e sempre, que a luz do Pai Celestial ilumine a todos, em todos os lugares, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos a todos, tenhamos uma ótima semana e o encontro no próximo sábado. Aqui estaremos com a palestra musical de nosso irmão Sérgio Paulo.